Olá, meus queridos ouvintes que estão chegando aqui no IDCast. Hoje é quinta-feira, dia de episódio novo. E olha, eu tô muito animado porque essa temporada já tá aí com convidados excelentes, com temáticas super legais. Você tem que maratonar o IDCast, gente. E hoje, novamente, sou com ela, Ana Júlia Canfela, minha parceira de cultura, de vida, né, minha amiga? Seja bem-vinda! Olá, queridos ouvintes, um prazer estar aqui com vocês toda quinta-feira. Essa nova fase do ID tá muito especial, tem convidado novo, tem temática super divertida, então já segue, @IDCastBR em todas as redes sociais. Sou a Ana Canfela e é sempre um prazer estar aqui com vocês. E o Ender hoje também tem uma baita novidade, né? Nossa, uma novidade incrível, uma pessoa super maravilhosa está chegando no IDCast. Mas antes de tudo, gente, antes da gente anunciar essa pessoa, segue a gente nas redes, né, Ana Ju? Total. @IDCastBR, vai no YouTube, vai seguir tudo aí que a gente tá fazendo, gente, de rede social, tá? Tá super bacana, né, Ana Ju? É isso, tá maravilhoso. Então já comenta aqui qual o seu episódio favorito, eu não sei É. ainda. Ai, qual que é o seu? Não Nossa, eu amo sabe? todos, amigo. Pois Então é. eu vou colocar a segunda temporada. É, É uma eu boa? adoro todos Eu também. adoro todos. A gente tá produzindo, né? Eu tenho que amar mesmo, né, gente? Não é verdade? Mas é isso, vamos chamar a vinheta pra Solta a começar? vinheta, IDCast. No episódio de hoje, temos uma convidada mais que especial, gente. E você que tá aqui com o IDCast toda quinta-feira sabe que a gente prepara um textinho maravilhoso para nossa convidada. E hoje não é diferente com essa convidada especial e a gente tá muito lisonjeada de tê-la aqui. Porque, assim, é uma personalidade muito influente no cenário de Uberlândia. É impossível você falar de moda, estilo e autenticidade sem se lembrar dela. Uma comunicadora que transborda empoderamento, inspiração e motivação. Formada em moda, pós-graduada em gestão de marketing digital e empreendedora nata, ela é mente brilhante por trás da agência 444 Comunicação, um verdadeiro expoente da nossa cidade. Ao longo dos anos, ela conquistou um público fiel na internet e hoje cultiva trocas incríveis com mais de 15 mil seguidores no Instagram. Pois é, gente, sua jornada é realmente inspiradora. Ela se conheceu e se reconheceu e seu público acompanhou cada fase dessa trajetória. Seja nas dicas de moda, seja nos vídeos que mostram sua rotina como uma verdadeira uberlandense. Ela carrega com orgulho a luta da comunidade trans e sua potência como influencer e empreendedora. E por si só, um símbolo de resistência, né? Yuzei da Mata não exibe apenas seu glamour e sua beleza, ela compartilha suas dificuldades, seus posicionamentos e suas conquistas. Talvez seja por isso que o público admira tanto essa influenciadora. Uma mulher de 1000 talentos e uma história linda que merece ser contada e celebrada nas telas do ID, porque identidade é com ela mesma. Hoje celebramos não apenas sua trajetória, mas tudo que ela representa: coragem, beleza, autenticidade e a força de quem transforma vidas com a própria existência. Podemos chamá-la? Ai, vamos chamar com Yuzley da vocês! Hello, grande público! Que Que incrível! Que incrível te ter aqui, amiga. Ai. Seja muito bem-vinda à mesa do IDCast. Chique, Né? gosto. Você gosta? Amiga, tava ansiosa pra começar a vir aqui no ID? Sim. Muito obrigada, né, pelo convite de vocês. Obrigada aí aos ouvintes, a quem nos vê também. Fiquei um pouco emocionada, mas não chorei. Ai, que Ah. É que eu achei muito fofa. bonita a introdução. Normalmente, quando vou em eventos e tal, tem algumas introduções assim, mas eu achei o texto bem, bem simbólico. Eu tô passando também pelo momento da minha vida, né? Por um momento. A língua às vezes trava, gente. Porque a minha língua, desde criança, sou um pouco acelerada. O cérebro pensa mais rápido que a Primeiro boca. do que- Total, eu te Isso, entendo. mas enfim, é isso, né? Mas muito obrigada. Obrigado pelo convite, obrigada pelas palavras. Vamos fazer uma troca, né? Uma conversa bem expoente aqui com a galera. Total, eu vi Com que ela certeza. separou o look já um tempinho Ontem eu antes. já tava, É gente. assim. A Yusley tem essa cultura, né? De separar os looks. Eu acompanho sempre você nas redes, Yusley. Eu amo. Mas eu acompanho desde ali de 2019, com a professora minha de inglês. Falou assim, nossa, você vai amar ela, segue lá. Fui, corri atrás e eu tô aí desde 2019. Desde 2019, e eu sempre seguidor acompanhando. fiel. Seguidor Sim, fiel aqui, amo amor. que Seguidor amo. fiel. Mas conta um pouco pra gente como surgiu essa questão de ser influenciadora. Você já teve esse talento desde pequena? Como é que é?
Desde muito nova, eu sempre gostei de comunicar, de falar. Então, quando eu era criancinha, eu entrava no ônibus, aí alguém ria pra mim e já começava a conversar. E minha mãe, às vezes eu conversava até demais, né? Tipo, você falava coisa que acontecia dentro de casa que não poderia ser falada. Explanando a mãe. Ai, juro. Aí, com o passar do tempo, na escola, apresentação de dança, leitura, sempre gostei de estar ali na frente, porque eu sou peixes, meu ascendente é leão e minha lua é escorpião. Nossa, É, meus amores. Tanta vez que eu falo que eu sou peixe, eu falo assim, será mesmo? Mas a parte emotiva, criativa é muito de peixes. Sim. Mas o leão, acho que ele vem mais forte. O né? ascendente Ó. é o que explana, o que expõe na sociedade, né? Eu te Isso, vejo como eles falam, leonina "Ai, mesmo. a minha mãe é de felina. leão, a minha mãe Eu ela também é sou leonina. leonina. Ai, eu Ó. adoro, gente. Não, Quando tem aquelas olha, coisas muito nas redes sociais, sabe? Ai, tipo assim, o sapato do seu signo, a Aham. maquiagem do seu signo, o leão sempre ganha. O Cai peixe, certinho. ai, o peixe O eu acho peixe muito não- sem graça, tem hora, não isso. sei. Mas assim, a coisa do peixe vem a sereia, vem um outro rolê. Mas, Aham. enfim. Então, eu sempre gostei de me comunicar. E aí, eu tive a experiência, eu fiz uma faculdade focada em moda, mas com publicidade muito envolvida. Então, a minha turma era comunicação social, e meu curso tinha essa vertente de moda. Uhum. Então, lá eu consegui fazer muito contato, mas eu já criava alguns conteúdos desde a pré-adolescência, em blog, escrevendo. Tem uns vídeos meus no YouTube que eu faço questão de não apagar. São vídeos bem antigos que eu gravava na Cybershot, não sabia editar coisas, então eu fazia tudo como se fosse um ao vivo mesmo, porque eu não, assim, até hoje ainda tenho algumas dificuldades para edição. Faço o básico que tem que ser feito hoje em dia, eu Sim. roteirizo, sei fazer os cortes, Uhum. mas como eu já fui meio que ensinada a marra a fazer ao vivo Ao vivo, direto, então já direto, vai. né? então eu prefiro fazer, que eu acho que é uma comunicação mais com a minha cara mesmo. Não gosto de muitos Uhum. cortes nos meus conteúdos. E aí, quando eu fiz faculdade, lá eu aprendi muita coisa: edição de vídeo, edição de foto, imagem, roteiro, você fazer a parte comercial também das coisas, Uhum. né? Sim. E aí, na faculdade, nos encontros, idas e vindas, eu conheci uma profissional, ela chama Aline Alcântara, que ela acho que ainda tem uma agência de comunicação, e ela tinha 2 negócios. Ela era Relações Públicas da Tássia Naves e tem a agência dela. Uhum. E aí ela me convidou pra bater um papo, a gente conversou. Ela já tinha me convidado antes, só que eu tava num estágio, não pude ir, numa loja de aluguel de Pra moda participar festa. da agência. Isso, pra Uhum. ser contratada da Contratada. agência de social media. E aí, em outro momento, meu estágio acabou e ela me convidou novamente. E aí, eu fui lá, fiz a entrevista e foi perto da época do Bazar da Tássia. E aí, eu fiz a entrevista pra agência dela, mas sim, sempre que podia, a gente fazia alguma coisa também ali que dava pra Tássia, porque é uma equipe. Essas influencers maiores, normalmente, elas não têm uma agência que cuida delas. Uhum. Elas montam uma equipe. Uma equipe, né? Cada um tem um Isso. tipo de serviço ali que é prestado. Porque quando a agência, às vezes, ela trabalha com muitos influenciadores, às vezes aquela influenciadora ali, ela fica um pouco desequilibrada ali no meio, um pouco Sim, perdida. perdida. Então, Uhum. assim, você pode ver. Boca Rosa, Tássia Naves, Camila Coutinho, elas não têm elas não têm uma agência que cuida, elas têm uma Sim, equipe, uma equipe, né? O squad O delas. eu gosto de falar squad. O squad das divas. Então, a Tássia, na época, tinha o fotógrafo, o pessoal do comercial, a Aline fazia o RP e o comercial, Uhum. tem a Natânia, que trabalha com ela até hoje. Então, eu aprendi ali como que funciona essa roda, né? Sim. De blogueira. Porque eu sempre gostei de tirar foto, mostrar look, hashtag. Peguei muito essa questão Essas do... referências, né? Isso. E aí, quando eu entrei lá, eu entendi como que eram as negociações, os e-mails que chegavam, as negociações, sim, negociações bem expressivas, porque a gente tá falando da Tássia, É, né? grande influência. Eu não sigo ela 100%, mas ela tem um comercial muito bom. Porque, Uhum. assim, é um comercial que eu vi e provei com os meus próprios olhos. A gente Sim. cuidava de uma marca lá, de renda renascença, que tava começando. E na época foi até como que é a palavra? A gente fez um gerenciamento de crise. Uhum. Porque aqui no Brasil tem uma marca de renda renascença que ela é muito Ah. famosa Ixi, e ela é a muito crise. cara. Não cara, ela é valorizada porque realmente. E a Tássia vestiu uma marca que tava começando, tinha valores mais baixos, valores de entrada no mercado, mas Uhum. assim, uma saia custava R$3.500. Baixinho, né, Bem gente? sim- mas simbólico. Essa outra Um presente marca, a mesma simbólico. saia você acha por 20, 25 mil, porque a renda renascença ela é muito cara, uma Aham. renda, Meu Deus. ela é muito bonita. E aí a Tássia usou num domingo, e aí no outro dia eu que respondi as DMs. E aí tava assim, umas 158, 160 mensagens, eu quero a saia da Tássia.
A gente mandava o valor, né? Algumas pessoas só agradeciam, mas vendeu acho que umas 10, 12 saias na semana. Nossa, mas pra marca, assim, Foi bem bom, foi bem bom. é uma quantidade expressiva, né? Ela sempre conta também o caso da calça de couro, de uma marca que ela fazia no começo, que esgotou no site em 2, 3 dias. Então, eu aprendi como que funcionava, né? As técnicas, o direcionamento. Então, essa foi meu primeiro momento de entender. Já tive a oportunidade de trabalhar em outras agências e muita pesquisa, sabe? Quem eu gosto de seguir. Hoje em dia eu tenho muito a Luísa Brasil, que eu já fui colunista da página dela, Luanda Vieira, Camila Coutinho. Então eu vou mapeando, né, essas pessoas que eu gosto E que não, te inspiram, né, de isso, não alguma só forma. admirar de longe. Sim. Eu gosto de trocar ideia. A Camila Coutinho conversa muito pouco no Instagram, porque eu entendo as coisas. Camila Coutinho, meu Deus Ela do E eu céu. encontrei ela aqui em Uberlândia. Mentira. Quando a Tássia casou, sempre a Tássia, né? Uma querida, tá ouvinte vendo? das pessoas. Vamos chamar a Tássia também? Também a Encontro Tássia com a vem aqui. Yusley. A Camila Coutinho, quando a Tássia casou, ela veio pra Uberlândia. Eu tava participando de um evento chamado... Esses eventos meio Condor Blanco, coach, essas coisas, né? Hoje em dia eu não Uma participo coisa mais. mais motivacional. Hoje em dia eu não participo mais porque eu não concordo com algumas diretrizes, mas na época foi muito bom. Eu tava muito focada na minha parte de criação de conteúdo, crescimento. São eventos assim, se você tiver o dinheiro para investir, você quer buscar algum conhecimento, é muito bom para você fazer um mapa mental de você conhecer, porque eu acho que conhecimento nunca é demais. Não, é. Não, E lá eu tava muito focada, sabe? Eu tenho alguns materiais até hoje de anotações, eu fiz um grande cartaz com as coisas que eu queria, a gente faz a análise SWOT lá, é bem bom. E o mais legal disso também é a questão das relações que você vai construindo ao longo do caminho, né? Principalmente na agência, É muito uma nesses comunidade, eventos. assim, de você ter pessoas ao seu redor que te ajudam e que É, entendem e que te o seu inspiram. trabalho, te inspiram, que tem essa troca. O É muito network, eu acho que ele é importante. muito válido, né? Não, tenho certeza, ele é muito válido, principalmente nesse meio, que é um meio de muita concorrência. Mas sim, tem espaço para todo mundo. Eu acho que Sim. vale a pena. E aí eu tava saindo do shopping que eu fui almoçar e a Camila Coutinho tava entrando pra almoçar. Tipo assim. Camila! Não, aí na hora a minha ia dar um amiga, surto, eu dei uma gente. parada, aí minha amiga falou: "Você tá bem?" Aí eu falei: "Não." A Camila Coutinho Você está tá aqui. bem, amor? Não. E Não, não. aí, ela passou, eu só falei, Camila? Aí ela, oi? E eu. Eu falei, Camila? eu te acompanho, gosto muito do seu trabalho. Eu até conversei esses dias com você, que você foi numa pizzaria com uma macacão de veludo. E ela falou, você falou que eu não poderia colocar o cinto, porque eu não ia comer muita vontade pra me usar um vestido mais largo. E eu falei, Foi sim. e ela foi lembrou, sim. falei, adorei. E aí a gente trocou ideia, eu tenho a foto guardada até hoje. Oh. Enfim, foi bem bom. Mas assim, a Luanda Vieira eu converso muito, a Luísa Brasil também converso mais. Mas eu vou criando, sabe? Essas conexões. Conexões, isso é muito bacana. E aí, nesse meio do caminho, você já tava criando a questão do seu Instagram, na agência. Já tava trabalhando com o próprio Instagram seu, assim. Eu comecei, quando eu entrei lá, era uma coisa assim, tem uma época que eu fiquei me viciada nas trincas, né? Igual a Beyoncé fazia. Aí eu sempre fazia 3. Aí teve uma vez que falou que ia colocar 4 numa fila, eu falei, nossa, meu no mundo negócio acabou. das fileiras? Nossa, eu tava lembrando Isso. disso ontem, gente. Porque eu tava vendo meu Instagram assim, eu falei assim, nossa, tinha um negócio de colocar fileira nesse, que era 3 fotos, Chama né? trinca nossa Trinca, agência. Só que é uma coisa que te limita muito. Aí teve uma época também que foi o boom. Você pegava uma foto, aí você tinha um aplicativo que você dividia ali em 6 pra fazer o grid. Ficava grandona, assim. Nossa, aí você queria parar, você tinha que fazer toda uma estratégia. Hoje em dia eu não faço de jeito nenhum isso. E aí eu comecei a entender o que as pessoas faziam. E eu trabalhava com o Pedro Fidelis, um amigo meu que também trabalha na comunicação, mas hoje mora em São Paulo, interior de São Paulo. Eu acho que ele tá fazendo alguma coisa de ciências contábeis. Ele tá mudando um pouco o ramo. Mudou o ramo, né? Ele gosta de desafios. Eu aprendi muito com ele, sabe? A gente foi menor aprendiz junto no Senac. Que legal. E a gente virou, assim, amigos e foi seguindo. E aí, ele me filmava muito. Às vezes, quando eu tô muito focada fazendo uma coisa, eu escuto música e fico muito focada ali no computador. Computador, né? E ele filmava as minhas expressões focadas, né, gente? Eu sou negrona, eu tenho muita expressão. Às vezes, um cliente falava uma coisa que eu não gostava, eu fazia uma careta, né? Aí, na época da agência, a gente tinha acesso ali ao nosso WhatsApp que logava. Às vezes, eu ia responder, na época eu era solteira, né? Eu respondia 1 ou 2 boys ali, eu já mudava a cara e ele sempre me filmava. Já mudava a aba. Aí eu comecei, porque quando começou a onda do Snap, eu não tinha Snap. Porque eu tinha um celular que era o...
Ai, não vou lembrar. Microsoft. A Aham. Microsoft tinha uma linha de celulares. E aí ele era um celular que parecia a parte do Microsoft do computador. Nossa, eu já tive um desse também. Era É, o Windows Phone. Eu tive um que chamava Nokia Ace, que eu nunca vou esquecer. É, eu acho que Nokia Ace a, 501. é, acho Que que era a um trem que Nokia e não o Windows fazia, fez uma fusão. que não fazia sentido aquele celular. É, o Instagram era o Instagram beta, não era o Instagram normal. Isso, era o E aí beta. ele não tinha tudo que tinha o Instagram normal. E não tinha o Snap. Aí quando eu troquei pro Moto G, na época, aí eu falei assim, agora eu vou ter Snap. Aí, tipo assim, foi 15 dias o Snap foi acabando. Falei, ai, gente, durou pouco. Aí depois, Peguei o final, né? quando eu saí da Nossa. agência, peguei, que eu sempre troco de celular com acerto de serviço. Aí eu saí da agência, falei, vou pegar esse acerto e vou comprar um iPhone. Aí eu fui lá, comprei um iPhone. Comprou já o iPhone que tinha lançado. Ixi, juro. Não, 6S. Tá na época, acho que tinha o 10. Falei, vê o 6S pra mim, que esse cabe no Me meu vê esse orçamento. 6 aqui. E aí eu fui indo, não, assim, não só aquela que comprou o último iPhone, também nem tem Aham. condição pra isso. Hoje em dia eu uso o 11, que foi 11 Pro. Aham. Usado de uma amiga minha, mas ela é muito, tipo assim, ela compra, ela não usa o fone original, não usa nada, ela deixa tudo Deixa embalado, tudo embalado. porque ela já pensa em comprar o próximo. Ela é tatuadora, então ela usa muito pra fazer foto. Sim. E aí ela já me vendeu com preço bom, e é isso. E aí, deixa eu ver onde eu estava. Ah, tá, no Instagram. É, no E aí eu Instagram. fui aos poucos entendendo como era a estratégia de conteúdo, vendo que os stories me aproximavam muito das pessoas, mostrar meu dia a Muito. dia. Porque antes dos stories, na época que eu era menor aprendiz, muita gente achava que eu era muito chata e metida, né? Mas isso é uma explicação. Por que você porque eu sou acha muito que eles bonita. achavam? E aí as Ah, pessoas têm um já- distanciamento, sabe? Nossa. Nossa, eu não vou chegar perto É, dela. e eu sempre andei com a cara fechada no terminal. Acho que pelos meus recortes, né? Na época eu não me entendia ainda como mulher trans, mas Uhum. pelo meu recorte que antes, né? Eu era um menino gay, preto, afeminado, morando na periferia. Eu, às vezes, assim, ou eu fechava a cara ou era pisoteada. Então, sempre com uma boa Beyoncé, Lady É que eu Gaga, ia as divas falar, aqui. amiga, eu ia falar que às vezes não é que a gente tá com a cara fechada, é que eu tô ouvindo uma música tão empoderada que eu só fecho a cara e ando. É um Bum, bum. catwalk. É um catwalk. catwalk. Eu adoro fazer catwalk pra Eu, subir a todo rampa da UF. lugar, tudo. Eu penso, a música que eu vou descer é o ônibus. É. Toda vez. Essa música não tá boa, vou pôr, porque eu tenho que Eu vou- sentir aqui, ó. Amiga, eu E sou com literalmente cuidado, assim porque eu já também. caí do ônibus umas 2, 3 Nossa. vezes na escada, Ai, tá? mentira. Uma delas Descendo? na porta do meu CLT, que Ai, hoje em que dia eu vergonha, trabalho no velho. teleatendimento, né? Ah, Na Algar, gosto muito de lá. Voltei pra equilibrar as coisas, né? Porque Sim. vida de blogueira, gente, não é 100% flores. Enfim, vamos chegar nessa pauta em é, algum essa momento. pauta, sim. Mas uma segunda vez que eu trabalhei lá, eu caí. Eu tava com uma bota Deus. toda de purpurina. Não era uma bota alta, era uma bota saltinho quadrado e uma legging de veludo. Ó. Aí eu tava muito chique, mas aí eu fui cair, tipo, meu pé, ele. No último degrau, aí meu joelho já foi com tudo. Ai, amiga. E na hora eu levantei muito rápido, porque eu lembro de um desfile da Naomi caindo, que ela levanta, tipo, ela cai, E já? respira e levanta e levanta. vai. E eu segui. Ai, mordi minha As língua, inspirações, gente, morri gente. envenenada agora. Mas aí na hora, assim, eu fui muito rápido, com vergonha, mas meu joelho ficou roxo quase uma semana, Nossa, Meu sabe? Ficou Deus, bem tenso. O caos, meu É. Deus do céu. Mas faz Mas deu parte, né, certo. amiga? Pra E- minha biografia ter mais sentido, Você lembrar sabe? desse dia e falar, foi ali. que Foi eu ali. percebi. Aí toda vez que eu tô esse dia, eu coloco uma bota que ela é idêntica, só que de onça. E aí eu sempre pego bem, eu falo, Deus, pega na minha mão aqui, ó. Não deixa eu Senhor, passar não essa vergonha, não deixa eu morrer aqui na porta da empresa. Pelo amor de Deus. E você comentou que sempre foi uma comunicadora nata. Sim. E você falou, por exemplo, dos stories, que você tem essa proximidade. Quando foi o momento que você percebeu, tipo, nossa, é aqui, essa é a imagem que eu quero ter, é isso que eu quero fazer? Sim. Qual foi esse momento na sua vida? Que falou- começou a investir, né? E Usley da Mata Blogueira começa hoje. É. Então, lá na agência eu já comecei a ter meus primeiros movimentos, sabe? Eu sempre me coloquei muito no lugar, por exemplo, eu já fui em eventos que a dona falava, eu tenho um evento tal, pai catar, se você quer ir. Aí, quero. Aí um dia eu tava de short, blazer. Eu falei, acho que short não dá. Aí a mulher falou assim, acho que empresta uma calça minha. Vamos. E aí, assim, eu me coloco, faço, posso fazer uma foto com você, beleza? Mas ficava muito atenta, muito observadora do que acontecia e tudo. Ela, assim, eu não sou amiga da Tássia, Sim. mas ela é muito profissional, muito educada ali. Não sei no dia a dia como ela é, mas acredito que seja uma pessoa polida. Não como a Alcione, né? Que ela é doce, negócio de polida. Mamãe Alcione. Mas, assim, ali ela Modern, fazia um modern. bom trabalho, executava e muito profissional. Se a pessoa contrata por 3 horas, ela fica 3 horas no evento, dá a hora, a assessoria chama e vamos embora. E aí eu sempre observava muitas coisas e fui entendendo.
E aí, uma marca que eu gostava e já consumia era Melissa, que me ajudou muito a entender, Eu né? tava nessa. Eu peguei, gente, a fase Melissa da Nossa, Yuzley, gente, juro. gente. Era Todo só. Eu dia. tinha que ter um sapatinho, acho que não sei se era um sapato preto, não lembro muito bem. Mas era um negócio da Melissa. Tinha uma É, parte de sapato no quarto, né? Que tinha muita Melissa, que você sim. mostrava. Eu já cheguei a ter em torno de umas 40 melissas Ah, em era casa. Melissa, gente. E Meu não era tipo a Deus. maior melisseira de Uberlândia, porque eu Aham. tenho uma amiga, a Nath, que ela teve uma fase muito melisseira, que ela tinha mais de 400 melissas em casa. Meu O Deus Como que do isso closet é dela possível? era. Meu Tem uma blogueira Deus! muito famosa que ela era melisseira, porque assim, a Um Melissa, você tem uma fase, aí depois você dá uma É. respirada. Respirada. Muita gente da minha época, eu participava de grupo, de Facebook, de WhatsApp, a gente trocava muita informação, já teve o auge da Melissa, e depois deu uma parada, né? Acho que, assim, são movimentos que a vida Movimentos, dá. é verdade. É, que a gente vai Ciclos, chegar, né? né, Vamos nessa chegar parte da aí. moda, que Isso. vem aí de ciclos. E aí, quando eu vi a Melissa, eu via que a Melissa lá fora, ela, tipo, lá fora eu falo fora de Uberlândia. Sim. Ela Uhum. fazia um movimento de muito de diversidade, inclusão de pessoas, e aqui eram muitas meninas padrão, né? Eu falei, gente, vamos tentar ver. Aí eu fui, bati na porta, fiz igual, né? Marta Você foi, né, golpista. literalmente, Bati aí na esfregou assim porta, esfreguei no meu eu adoro, vestidinho. eu adoro esse meme. Falei, oi, tudo jóia? Eu gostaria de saber quem cuida do marketing. Aí falou, é a Bia. Aí falou, ok, Chama a posso Bia, então. Chama Chama a Bia ela pra aqui mim. agora. Chama, por Passa o favor. contato. Eu já era amiga da Ana, que era gerente de lá. Foi Aham. gerente muito tempo. Foi minha primeira vendedora. Que incrível. Eu trabalhava no shopping, aí eu falei, eu queria uma Melissa, mas eu queria ver algumas promoções. E era a promoção do Cine Melissa. Eu comprei um creeper de veludo flocado. Meu Eu Deus. sempre gostei muito de veludo. É Aham. onça, veludo e paetê. São 3 coisas que eu Eu adoro. amo. Tudo que tem isso, Vem eu aí, falo. a gente separou Linda. uma pauta de animal print. Ai, Assim, gente, eu sou no roteiro tá assim, viciada. animal print. E não é porque é a onda do ano, não é. Mas é porque, assim, desde nova, eu gosto muito de ser essa coisa perua, sabe? De Nunca abandonou esse Amiga, e é jamais. isso, né? Não. E vem muito das suas raízes É. também, né? Você fala muito da questão das suas raízes, vem, acho que é uma Sim, influência, né? lógico, gente, africanidade. É. Aquele filme O Príncipe de Nova York, sabe? Aham. Ai, o Murphy. Ed Murphy. Ed Aham, Murphy, né? Ed Ed Murphy. Murphy. É. Isso, eu acho tudo. Gosto muito dessas Uhum. coisas. Enfim, conversei com ela e na época fizeram uma proposta, porque assim, a Melissa, muitas franquias não fazem pagamento em dinheiro. Também eu tava começando, eu tinha 2 mil seguidores na época. Uhum. Aí ela gostou do meu perfil e falou: olha, a gente quer fazer uma Melissa a cada bimestre e você faz um post por mês, mais stories quinzenal. Hoje em dia, a gente, logicamente, vê que não é uma coisa muito equilibrada, né? Essa entrega. Mas a gente eu não tinha nada, né? Eu tinha um sonho, um celular e vamos uma lá. Melissa. Ai, uma Melissa. Uma Melissa. Aí eu fiz 2 meses, aí a dona da franquia, ela falou: eu gostei muito do conteúdo e eu queria fazer com ela uma Melissa por mês. Mas pode continuar as mesmas entregas. Que incrível. Aí de uma passou pra 2 por mês e a Meu gente fez uma Deus. parceria de 4 anos. Interruptos. Eu Nossa, só Ilza, que interrompi a incrível. parte da permuta porque teve uma época que os meus pais separaram. E Uhum. aí eu trabalhava com social media. Depois que eu saí da agência, eu comecei a trabalhar social media por conta própria, né? Não montei uma agência, mas eu fazia atendimentos. E aí meus pais separaram, aí teve que trocar de casa, aí morou eu, minha mãe e meu irmão. E aí eu tinha que voltar pro CLT. E aí eu fui lá na Melissa, aí eu lembro que até a Juliana, a gerente, falou assim: você veio fazer foto hoje? Eu falei, não. Eu vim Ah, fazer uma meu entrevista amor. aqui no shopping em outra loja. Aí uma seguidora falou que aqui tinha vaga pra caixa. Eu vim fazer entrevista. E ela, tá. Aí eu fiz. Já tinha relacionamento, já, né? Ela É verdade. gostou. Aí, mas sim, foi um processo normal. Fiz o teste. As lojas normalmente elas fazem um atestado em você real. O teste era num domingo, das 2 às 8. E aí eles pagavam a diária, né? Mas sim, já coloca no domingo pra ver. Vamos ver se essa querida quer esse serviço. Porque Se vai é mesmo. naquele agitamento domingo, né? No shopping, É. misericórdia. E aí foi bom, porque eu fui no Berlândia Shopping, era um pouco Aham. mais tranquilo, mas domingo tem movimento de pessoas ali. E aí eu Sim. fiz, passei no teste, fiquei um mês como caixa, mas eu sempre gostei de ajudar ali no time de vendas, né? Que eu gosto muito também dessa parte de vender. Estratégicas, Esse é um né? Tá produto muito que eu gosto. relacionado, né? Tudo bem. Sim, gente, querendo ou não. Comercialmente, Instagram, se você não tem lábia para venda, né? Quando eu cuidava Exatamente. dos meus negócios, hoje em dia eu tenho uma agência que faz a minha assessoria, né? E aí, quando eu cuidava dos meus negócios, eu sempre
tem esse tino de vendas. E aí, eu ajudava a vender. Então, o vendedor ia lá buscar um produto, aí eu falava de outro produto ali, e a gente do caixa tinha... O que já trabalhou com vendas, está assistindo, ou vende ainda, tem a questão do P2, né? As lojas sempre querem P2. Se você vende só um produto, não é bacana ali para sua comissão, sempre é de P2 para cima. Então, as lojas têm, estrategicamente, loja de departamento, essas lojas que tem coisas no caixa, loja de sapato que tem meia, chaveiro, tudo isso é para aumentar o tudo PA. pensando nos outros produtos que ela vai comprar, além do desejado ali, né? Do buscado. Porque as lojas fazem ali diário, mensal e semanal. Quanto que é o ticket médio, produto por pessoa. Então, tudo é muito estratégico. E aí, no caixa, eu tinha que, né, enfiar no pouco. Chaveiro, base de Pega esse unha, chaveiro aqui. vamos lá. Pega esse chaveiro, compra, Pega essa- novidade. E é verdade, gente. Aí usei quando eu tava. Acho que você tava na CIA, eu Isso. acho. Aí eu usei, não, vamos fazer cartão, vamos sim. E minha mãe é uma pessoa que não gosta muito de cartão. Aí eu usei, e insiste, mas tem que insistir mesmo, porque, amiga. assim, Porque as pessoas têm que As ajudar. lojas de Ajudem. departamento, gente, é um rolê assim. Chega a ser. As metas são muito altas. Já chegou Sim. no Natal, a loja tem que fazer 110 cartões um dia. É a loja toda. E lá, assim, as lojas têm um valor muito baixo que eles pagam por cartão. Quase toda loja de departamento não tem comissão nenhuma para vendedor. Se você é do time do caixa, você tem comissão ali pelos produtos financeiros. Porque loja, gente, de departamento, elas não ganham dinheiro com roupa, elas ganham dinheiro com produtos financeiros. Então, cartão, empréstimo, convênio, e aí você atrasa, tem os juros. Então, a roupa ela é importante, mas a loja de departamento ela ganha dinheiro com produto financeiro. Eu tô em choque, não sabia Também. disso. É o auge, por isso essa loucura Não de fazer sabia. cartão, né? Então, sim. Nossa, revelações, gente, aqui. O IDCast também é Cuidado estratégico. quando as pessoas virar pra vocês e falar parcelamento em 8 vezes, porque parcelamento em 8 vezes pode ser perigoso pra você depois, porque os juros Dicas. são altos e tem algumas lojas que você não consegue reverter. Tem umas que você liga na central e reverte pro normal e tira os seus juros. Tem outras que não. Então, qualquer coisa que você for fazer numa loja, parcelar, cartão e tudo mais, hoje em dia mudou a política. Na C&A, por exemplo, parcele 8 vezes, chega um SMS pra você, na hora, antes de você dar. Aí na maquininha aparece, você recebeu o SMS, e aí o SMS fala tudo. A porcentagem que aumenta, isso e aquilo, a pessoa dá ok. Entendi. Você tem Entendi. certeza que você Você quer? tem certeza? Você tem certeza? Então é É. isso. E eu não julgo o pessoal que fica ali te pressionando, porque a pressão que os gerentes recebem, não julgo, os é. supervisores, eles têm que jogar É. ali pra você. É o trabalho, gente. É o não tem, não trabalho. tem, Faz não tem o que parte, fazer. Faz exatamente. parte totalmente, assim. Agradeçam, tá, gente? Não Agradeçam. sejam mal educados, tá? isso. Só agradece. É. Fala, não quero. Não Eu entro quero. nas lojas, hoje em dia eu tenho a desculpa, né? Eu entro nas lojas e Ah. falo assim, ó, olha, eu já trabalhei muito em loja de apartamento. Infelizmente, eu sei de toda a política de vocês, mas eu te desejo sorte e boas vendas. Eu E já sei pronto. de E tudo. pronto. Te desejo Eu tenho meu sorte. cartão de crédito, eu sou uma pessoa equilibrada financeiramente, então se eu precisar comprar no crédito, que eu não gosto de comprar hoje em dia roupa e sapato no crédito, não gosto de comprar nada, né, que nunca nos falte supérfluo, mas que eu possa comprar no débito. Porque Amiga, você é consumista, assim? já fui muito. Hoje em dia eu tô bem equilibrada, né? Porque assim, eu tive algumas questões de saúde mental. Eu trabalhava numa loja de departamento como líder de VM, né? Na Riachuelo. E aí eu fiquei afastada 2 meses, voltei, mas não voltei a ser a mesma, porque, enfim. N Muito questões, né? remédio, adaptações. E aí as empresas têm aquela coisa, né? A pessoa às vezes volta no atestado, não é mais a mesma. E aí fica um tempo ali que judicialmente pode ficar e depois ela te dispensa. Porque assim, eu não tava fazendo o que eu fui contratada para ser feita. Por um Sim. lado eu entendo, né? E aí fiquei um tempo numa loja, depois eu fui pra C&A, num cargo baixo. Hoje em dia eu trabalho no teleatendimento, ganho ali o salário base de teleatendimento, mas Aham. faço as minhas coisas, né, pra ter mais coisas. Sou uma mulher Sim. cara, gente. Então, Ela é cara, eu amor? preciso. Precisa Ser de travesti dinheiro. é caro Precisa também. de dinheiro. É um hormônio, é isso, é aquilo, enfim. Sim. E aí, hoje, e na C&A, eu não ganhava tão bem, porque eu era um salário ali base do varejo, mas eu ficava com muito acesso às promoções, porque eu era do VM, e VM que faz aquelas etiquetinhas vermelhas, brancas, né? Sim. Que tem o aumento de peças, que é a etiqueta branca, Branca. e tem quando elas abaixam é a vermelha ou a laranja, depende do lugar, ou a preta. Sim. Eu vou E sempre nessas. Ai, Eu também. gente, juro, eu amo. Eu vou Vejo uma sempre etiqueta nessas. assim. Nossa, eu vejo uma vermelha, eu vou na. Sim, e uma coisa que as pessoas não sabem, olha, eu tô contando as coisas. Surpresa. olha, Ó, gente. é o seguinte, Segredinhos. em períodos de Natal,
Dia das Mães e tudo mais, vocês não vão ver promoção nas lojas. Por quê? Às vezes elas ficam lá na loja, eles tiram tudo, guardam no estoque, monta a área de vendas bonita e só em períodos que a marca autoriza que desce a promoção. Que tem os. É verdade, Então, as peças isso, estão até no é. Se vocês cantinho. separarem, são peças bem parecidas, sabe? E aí acontece muito isso. Então, chega no Natal, não tem nenhuma promoção. Aí, Black Friday tem promoção, Natal tira, aí janeiro tem mais corte, aí vem a virada de coleção, tira. É sempre assim. Aí tem umas peças que ficam lá. Quanto mais antiga a peça, mais desconto ela tem. Desconto ela E tem, né? se tiver grade. Às vezes tiver uma ou duas que as pessoas confundem. Últimas peças não é desconto. Uhum. Últimas peças teve um giro bom, tipo assim, a sua camiseta aí da Lady Gaga maravilhosa, ela vendeu muito bem. Aí chegou uma grade, sei lá, 3 PP, 3 de cada até o Extra G. E aí vendeu muito bem, sobrou duas. Normalmente de Uhum. 3 pra baixo eles colocam nas últimas peças, porque assim, vendeu bem, sobrou. E pra não ficar feio o visual da loja, porque assim, Sim. uma peça Duas não, aleatórias. Exatamente. fica esquisita, tem que ter Fica grade pra estranho. ficar bonito. É. E aí eles colocam todas lá, preferencialmente organizada por cor, mas isso é quase impossível numa operação de venda. Aham. E aí fica ali. Então, últimas peças girou bem. Agora, o que encalha e não vende, aí realmente tem mais desconto e aí vira promoção. Nossa, que Porque delícia, gente, uma promo. é isso. Então, Eu tem amo. coisa, gente, que a gente tem que olhar e falar: isso tem potencial ou não? Ou não, Porque tem sim. coisa que você acha feia, mas aí você olha bem e fala: Será acho que eu vou colocar? Será que eu coloco? Acho que isso pode ter potencial, mas tem coisas que Nossa. realmente não vai ter, sabe? Sim. Não vai sobrar para. Igual a Patrícia Bonaldi fez coleção com a C&A. Uhum. Então, não foram todas as lojas. Das 350, eu acho que tem. Acho que só 60 receberam. Uberlândia recebeu, mas não recebeu a coleção completa. Uhum. E acabou em uma semana a coleção. Isso é bem difícil, assim, loja de departamento, porque às vezes não vem coleção Não. inteira. Tem uns. Aí eu Depende peguei- da cidade. Teve uma muito. gafe que eu É. paguei, gente. Um dia que eu fui na. Acho que era uma coleção da Riachuelo e eu fui na Renner, eu acho, alguma coisa assim. Da Ariana Grande, eu acho uma camiseta da Ariana Do Grande. filme. Do filme. Ai, muita gente confundiu. Aí eu confundi. Aí eu fiquei até com vergonha depois que eu saí. Não, mas Mas as é- pessoas confundem as É, lojas gente, porque eu elas são confundo, eu parecidas. Toda loja confundi. de departamento vai ter uma parte alfaiataria, uma parte tropical, uma parte de jeans, uma parte de básico. Uma parte de gay. É, Porque sempre tem até a assim. parte. Eu sei E identificar. depende ali. também. Se você for na loja do centro, ela vai ser menos gay. A loja do É, a shopping loja é mais do centro. gay. É, a loja do, Porque é do um shopping é muito mais direcionamento. gay. Às vezes Nossa, tá no- muito. Porque as lojas são divididas. Lá na C&A é dividida Hétero. o padrão. Não, é dividida em questão financeira. Centro, hétero. Centro é o pessoal mais povo. Então Mas, você tem que é. saber o que eu faço VM numa loja do centro uma vez por semana. E aí, às vezes, quando eu coloco uma coisa muito fashionista, não é bacana. Tem que ser uma coisa. Apesar Mais que eu cara do povo acredito da do que centro o ali, povo né? tem acesso hoje em dia ao fashionista, Pois é, sabe? eu também acho A que rede tem até uma- social. Mas enfim, eu me pago e eu vou seguir o direcionamento. Né? A gente Sim. precisa fazer grana. E aí, quando é coisa minha, 100% Mas eu. vamos atualizar isso aí, né, gente? É, Porque momento. hoje todo mundo tem acesso Sim. a TikTok, a um monte de coisa e quer se inspirar realmente em E novos tem a Usley estilos. também. Eu, É. gente, uma consultoria de moda consciente e acessível. Pois é, A gente. gente já sabe aí, É. gente. E, amiga, eu tenho uma pergunta, Uhum. voltando pra essa lado de que você começou a trabalhar muito com o Instagram. O seu processo de transição foi altamente, assim, compartilhado Sim. com seus seguidores. Uhum. Né? E você compartilha muito a sua vida, assim. Eu sou da época onde você fazia tour da marmita todos os dias. e Ainda tudo mais. Ainda faço. faz, Só né? que hoje em dia é mais equilibrado. É que lembra? Tinha o Proibidona, Sim. que eu amava assistir. É Vilhol encerrou. É um hit, gente. Pra quem pegou essa era, o Proibidona Quem da viveu Usley sabe. era um hit. Mas esse processo de transição e de colocar a sua vida nas telas, como que é isso pra você separar o pessoal do seu profissional? Como você lida com essas questões, até mesmo de inspirar as pessoas, né? Sim. E olha que eu tô num momento de reflexão também sobre isso. Porque Aham. eu sempre gostei muito, acho que o Instagram me possibilitou isso de me mostrar mais humana, né? Sou muito bonita, mas sou humana. Human. E os stories aproximam. Então, assim, eu posto uma foto sem maquiagem, mas eu posto uma foto com maquiagem, mostro meu dia a dia. Eu acho que sempre eu tive uma super exposição e foi bacana por um momento, mas hoje em dia eu revejo muito isso, sabe? Do que deve ser colocado, do que não deve. Até o meu antigo namoro, né, com o meu ex, era tipo
midiático aqui na cidade. A gente tinha as nossas questões, nossos problemas, mas era muito mídia. E aí eu vi que também não fazia tão bem assim. E aí o Instagram foi muito isso. Quando eu comecei, né, a mostrar muito, às vezes eu mostrava até demais. E tem hora que isso também atrapalhou. Não é que atrapalhou. Quando eu trabalhava na C&A, eu sempre postei muitas coisas e era bom, porque assim, eu postava uma coisa que chegava, aí o pessoal ia lá e comprava. Só que, querendo ou não, eu compartilhava muita coisa. E o tempo de você pegar o celular, fazer um story, escrever uma legendinha e postar, você perde um segundinho ali. Sim. E loja de departamento é coisas muito aceleradas, tem que fazer tudo muito rápido. Tem gente ali até meio doente, no sentido de cronometrar quanto tempo bate uma mesa, bater é organizar no meio do varejo. Quanto tempo que você bate uma mesa pra da próxima vez você bater ela mais rápido? Eu acho umas coisas meio loucas, sabe? Então, desculpa. Um segundo. Eu sempre fui a mais lenta, eu sempre fui a mais julgada pelos gestores ali. Eu fazia tudo muito bem feito e muito bonito, mas dentro do meu tempo. Então, uma parede eu demorava às vezes um pouco, mas sim, com o tempo eu ia pegando na prática, mas minhas vitrines eram muito bonitas. E quando eu compartilhava, teve uma parte lá da C&A, que chama C&A Carreiras, que começou a gostar, me repostar e me convidou pra fazer um vlog que não queria que eu postasse no meu Instagram. Que eu postasse, eu mandaria pra eles os arquivos, e eles postariam um dia fazendo o vlog da VM. Ai, E gente, foi que muito incrível. bom. Que E no LinkedIn também eu tudo! sou muito ativa. Eu sempre postava as minhas coisas, posto ainda hoje com menos frequência, porque meu trabalho CLT, ele é muito monótono. Eu faço atendimento de convênio, mas é muito bom, porque assim, como eu gosto de saúde mental, ali eu pego muitos casos, converso com pessoas. Então eu tô entendendo. Sabe, Se o identifica. que é um às código vezes. TUS? O que a autorização diz? O que esse médico faz? O que isso aqui tá me vai Eu proporcionar? tô quase uma E- doutora. A doutora. Doutora, eu A amo. Dry E você ainda Usley. mata. A Eu doutora. Mas se eu fosse médico, eu seria dermatologista, porque eu acho auge. Mas tem que Nossa. fazer Ai, imagina. medicina. Nossa. Acho complicado. Nossa, Tenso. medicina. Respeito a todos os Respeito. médicos, Graças né, ao amor? médico. Graças a Deus Gratidão. pelo Rokutan que eu tomei. Obrigado, doutor aí da Do Derma. derma. Muito obrigada. Mas aí eu comecei a mostrar muito, aí minha gerente pediu pra me dar uma acalmada e tal. E também pela minha questão do meu trabalho com rede social, eu entendi que se eu mostrar muito só a C&A, outras marcas iam ficar meio assim, sabe? Será que ela divulga também a C&A? E aí hoje em dia, assim, eu sou CLT de um local, eu vou fazer meu trabalho, vou compartilhar uma coisa ou outra, uma coisa ou outra. Ou um café da manhã ali com o pessoal do trabalho, uma massagem que eu faço no trabalho, que lá na Algar tem o pessoal que é deficiente visual que faz massagem. Que são coisas assim que eu acho importantes. As lixeiras lá que tem de divisão de coleta, né, seletiva, que fala. Sim. E aí eu posto coisas pontuais, porque eu acho interessante. E também pra vender meu peixe, Sim, né? é. O dia que teve um evento lá na empresa, que a empresa toda ia olhar, eu cheguei de novo, fiz a Marta golpista, bati na porta e falei, eu quero apresentar. E aí, agora, porque eu fui lá e cheguei, eles vão... Foi da última apresentação que você do fez? Protec. Eu vi, Tudo acompanhei. Foi bem, gente, muito muito legal. cansativo, mas foi muito bom, porque era Pois muito é. nome pra falar. Mas enfim, fiquei lá no meu saltinho. A bateção de Eu texto. Ai, juro. Mas foi muito bom no dia. E aí agora eles abriram, quando vão fazer o NPS, né, a avaliação os funcionários avaliar o evento, lá tem a parte de se inscrever. E não existia antes de eu chegar e bater na porta. Meu Aí. Deus, tá Abrir vendo? caminhos. Ela abre caminhos também, tá? juro. Ela abre caminhos, ela abre portas, ela rompe barreiras. Juro, Ela arrombo se ela- for preciso. Ela mete o pé. Ela Chega mexe assim, É assim. isso. Amiga, tem que ser assim mesmo. Tem. Porque eu vejo que você é uma figura muito importante pra comunidade aqui de Uberlândia, sabe? Porque é realmente o seu trabalho inspira muitas pessoas e abre caminhos também, né? E aí você tava comentando dessa exposição e tudo mais. Eu vi que as pessoas têm que ter uma responsabilidade muito grande pra Sim. falar em stories e tudo mais. E a gente tem casos aí que está acontecendo, que eu queria muito puxar, que é o caso da Maia, né? Sobre a questão de moda e sobre a questão de grifes, né? Assim, marcas luxuosas e a questão da magreza, assim. Como você enxerga? Porque, pra quem não sabe, gente, a Maia falou que marcas, né? Como, por exemplo, Balenciaga, Prada e tudo mais, gostam de corpos muito magros, extremamente magros. E eu queria entender sua visão como pessoa formada em moda, que mexe com moda, entende isso e atende o grande público, né? Sim. Isso é uma questão muito social e também a moda é muito reflexo de um recorte do tempo, né? Porque a moda, ela começou, eu aprendi isso com a Babi, minha professora em memória, que ela já é falecida. Nossa, eu ia mandar um beijo pra Babi. Não, Eu ia falar, morreu. beijos, Babi, perdão. Não, ela faleceu, mas sim, tá aqui no nosso Nossa, plano, tá no em plano. espírito, cuidando de Energias. nós. Ela é maravilhosa e ela era, assim, uma professora muito verdadeira, porque eu entrei até cheguei a arrepiar falar dela. Eu cheguei na faculdade, quando eu cheguei lá, né, já que eu falei o nome de um monte de empresa, eu vou falar Exanc.
Mas um grande abraço ao UFO, né? Porque muita gente acha que eu fiz UFO. Porque, Sério? tipo assim, eu fiz Amiga, mas tem tudo a ver com eu o tenho UFO uma também. vibe, né? UFO, Tem cool, vibe acho UFO, chique. cool, Jornalismo. Porque uma vez, gente, eu vou Amo. confessar isso. Uma vez eu Ah. peguei aquele ônibus da UFO que vai pro Moarama. Sei. E aí o motorista falou, sai de que curso? Eu falei, eu sou do terceiro período de jornalismo. E eu entrei e fui. Amiga, vamos fazer jornalismo? Não tem saúde pra Por isso. favor, Eu vai, acho que eu faria nossa algumas colega de coisinhas, profissão. assim, ó. Mas talvez um dia, não sei. Mas Tudo Não, pode fica em acontecer, aberto, né? fica o Pode. questionamento. Talvez. E aí, a Babi, eu falei assim, gente, esse curso não tem nada de moda, que não sei o que. Eu comecei a deitar o pau, né? E ela falou, olha, você, Yusley, é um diamante bruto. Você precisa se lapidar. A moda, eu já vi nas conversas, nas suas redes sociais, que você entende muito, mas você tem que lapidar pra saber vender ela. E aqui a gente tem esse embasamento. Eu não concordo com muitas coisas da instituição, mas aqui forma empresários. E você precisa desse... E é verdade, na Unitri antigamente tinha um curso de moda que era só por criação. Não tinha assim, era isso aqui de administrativo. E eu conheço muita gente que começou marca e teve que parar porque não conseguiu tocar o barco. Não entende muito bem como Nossa, funciona o porque é tudo mercado, né? complemento. Eu É. tenho uma colega que ela, assim, tem outra realidade financeira, a mãe dela é dona de escola e tal, e aí, assim, ela quis se especializar em outras coisas. Então, ela foi pra Londres, ela fez curso em várias coisas, sabe? Bem... Ela lançou a marca de sapato, a marca de Que sapato dela saiu na incrível. Vogue Magazine. Sabe? Teve uma Qual vez que é que o ela nome teve dessa uma diva? burrada. Eu não tenho mais contato com ela, Ah. né? Então eu não vou falar o nome dela. Ah, tá. Eu tive algumas questões Eita, políticas teve- sociais que eu cortei teve umas relação coisas- com ela. Teve tretas. Mas enfim, somos colegas, eu respeito, De vejo ela no trabalho, shopping, né? Sim. sou educada, mas é a grande diferença de ser educada e ser amiga. Eu sou educada com muitas pessoas, colegas também de muitas, mas amigas de poucos. Não hoje em dia. confundam gentileza Não. e educação Nossa. com... Né, gente? Limites. Não, eu Limites. disse oi pra você, Limites. conversei, mas não vou expor as coisas. Enfim, aprendo muito com Beyoncé, aquela lá calada vence Oh, que a sempre. amiga, a maior inspiração. Caladinha. Nossa, ela no silêncio faz o mundo girar. Ele capa, eu lembro até hoje. No dia 13 de dezembro de 2013 ou 12 que ela lançou o Beyoncé. O Beyoncé, né? O preto do escrito rosa. Nossa. E tinha hipopótamos, loja. Você lembra? Você é novo. Você tem É, quantos eu anos? tenho 22. Ah, Mas eu não, 30. eu não peguei o Beyoncé, assim. Eu Mas eu peguei. peguei, eu sei de todo o auge que foi da época. Eu assim. comecei a gostar dela na época do I Am Sasha Force. Né? Que é essa Nossa, divisão, pegou, né? essa grande... Bipolaridade. Ela é bipolar, tá? Brincadeira, gente. Às vezes a Sasha aparece, assim, nas turnês, já Pra quem percebeu? não conhece, ela tem o alter ego dela, que é a Sasha First, que é uma mulher mais selvagem. E aí o Beyoncé, o I Am Sasha First, é dividido em Beyoncé e Sasha First. Tá? A primeira parte é uma coisa mais romântica, mais leve. E E a outra, ela- segunda é, ó, E agora eu vou mostrar que eu tô aqui pra... Nossa, falaria gente. muitos palavrões aqui agora, Nossa, mas eu é. respeito o programa. Oh, é Então não vou incrível. falar, mas pipipi, É. muitas coisas. E aí com isso, foi um desvencilhamento, né? Porque o pai dela cuidava da carreira dela, e depois nos próximos álbuns ela começou a tocar, né, mais ali na Sim. frente. Enfim. E aí é isso. Aí acho que talvez a próxima pergunta, ou você retoma a pergunta, porque eu me perdi. A gente vai passeando, se né, perguntando. Sempre isso, uma mulher isso. tão sabe onde É, foi que eu me A perdi. gente, sim. Mas é sobre essa questão da Maia Da mesmo. nova de geração. Ah, é da Exatamente. mais. Gente, rodei, fui lá na minha prima É. Beyoncé. Mas enfim, a questão do posicionamento, como eu falei pra você, sabe por que que eu fui? Foi na Babi. Ah. Foi na Babi aqui, chegou uma informação da direção no meu ponto, gente. Então tá. Chegou aqui. Informations. Information. Mas enfim, a Babi me falava sobre isso, né? Que a moda, ela começou no século XV, antigamente era só indumentária. E a partir do século XV começou esses recortes sociais. Sim. Que aí pessoas mais ricas usavam roupas coloridas, de tecidos tal, e pobre usava roupa mais simples, de juta, de coisas simples, né? De cores básicas. E a moda sempre foi recortada. Então, quando a gente pega no século XX, que foi o mais importante para a moda, ele sempre foi relacionado a corpos mais... Não vou falar século XX todo. Anos 50, né? Sim. O auge do cinema, Sim. Hollywood, Marilyn. Glamorização. Então, ali, assim, né? um corpo mais natural, cintura fina, quadril mais largo. E aí foi indo. Aí veio anos 70, mais exagero, naturalidade. Anos 80 com excesso por academia, Jane Fonda. E aí veio anos 90, o era antique das modelos. Aí 2000. Então tem essa coisa. Então a moda ela vai se repetindo, né? E aí agora a gente teve um momento de diversidade muito bom. Mas eu tenho amigas que são modelos que falam que hoje em dia a agência reprova você por 2 centímetros de quadril. Você não vai desfilar pra tal por causa de 2 centímetros que você tem que emagrecer. Oh, Meu gente, Deus. Então é uma coisa- existe isso. existe. E é Querendo- uma coisa que não dá, tipo...
tem lutas sociais contra isso, mas eu entendo muito que como o mercado se estabilizou, né? E a Mai, ela falou uma coisa, foi criticada. Eu não falaria nunca isso, porque eu acredito muito na diversidade, em corpos plurais, porque todo tipo de pessoa, né, alta, baixa, magra, gorda, preta, branca, né, amarela, asiática, enfim, todo mundo compra e consome. Até mesmo a questão de produtos. Hoje em dia tem muita questão de cabelo crespo, as marcas abraçaram a negritude. Não, as marcas querem vender. Vender. Então elas viram que a comunidade negra tem poder aquisitivo, vamos fazer um monte de coisa lá pra galera comprar. O TikTok, né, as influencers, Sim. assim, Deixa muito né? isso. E faz realmente o consumo. Marcas, gente, questão quando tem aquela mês do orgulho ali. Ai, junho. Já Gay, vem travesti, chama todo mundo. Chama a galera. Aí, chama o julho, público. tira a bandeira. É isso. Tem um meme que é muito engraçado, que é do povo pintando a fachada da Aham, loja. eu já depois vi. do- Mas em questão de tendência, a gente fala, eu e a Noju, a gente tava comentando, acho que em outro episódio, que é com o episódio da Fer, que a gente tava falando de, acho que era minimalismo, alguma coisa assim, Isso. né? A gente queria muito ver, porque você tem um posicionamento muito Uhum. forte da questão de novas tendências que estão Sim. chegando, né? Como você enxerga, talvez, essa questão do minimalismo que tá chegando na moda, chegando na forma de que as pessoas estão se vestindo? Será que você acha que afeta a identidade das pessoas, assim, de alguma forma, essas tendências? Sim, afeta a identidade no sentido de a gente tá vivendo momentos muito rápidos, né? Muito Fluidos, né? Tudo é... Então, antigamente a gente tinha décadas muito bem definidas, igual eu falei. Anos 80 foi exagero, anos 90 era antique, mais minimal. Aí a gente veio anos 2000 com cintura baixa, pluma, vestido com calça, blá, blá, blá. Croppedzinho E aqui. foi isso. Se a gente for pegar os red carpets, todas essas eras, a gente vai entender. E aí, hoje em dia, às vezes, uma época, são 2 anos, né? Uma macro tendência dura. Então, tem essa questão das pessoas colocarem-se mais polidas. Aí vem o clean girl, vem várias essas culturas de meninas mais simples, com a vida simples, entre aspas, mas que se vestem de alfaiataria, cores básicas, fazem seu yoga, tomam o seu mate. Inclusive, eu detesto mate. A gente uma vez experimentei e eu acho horrível. Mate o verde lá. Nossa, eu também experimentei, Eu quase passei não mal. gosto, aquilo ali. não gosto. Muito Também ruim. não. É estranho, gente. Me manda milkshake de bombom de morango que eu Por prefiro. favor, Nossa, galera. melhor. Ai, muito Então, bom. Um milkshakezinho. Então, é uma coisa. E se você vê o Clean Girl, por exemplo, que acho que o boom dessa discussão, ele vem muito disso, e sempre cabelos muito alinhados, nada de volume e tudo mais. E mostra uma vida que você. Até mesmo profissões que você deve seguir. E são coisas, né? Que não tá na realidade de todo mundo. Sim. Né? De você fazer um yoga, de você acordar. Acordar às 5 horas da manhã, É, levantar, gente. pegar um tapetinho e rezar pro Não sol. dá, gente. Eu acordo muito cedo, porque eu gosto de estar maquiada, de estar bem. Mas assim, gente, eu tenho que fazer as coisas ao mesmo tempo. Então, eu li fazer meu skincare, eu já faço minha E já tá ali oração. passando Deus, ali. abençoa. A que Bíblia, seja o a Bíblia dia. na mão e o pincel da maquiagem no Gente, outro, eu tenho né, uma amiga? biblinha de evangelho Aí. em cima da minha mesa de Aí, maquiagem, já né? tá ali, ó. Às vezes não dá tempo de ler, mas eu ponho a mão lá rapidinho, né? Eu sou muito sincrética. Então, Nossa Senhora, Deus ia manjar, E vamos vai seguir no dia. passando. Gente, assim, desculpa quem tá assistindo e não acredita em nada, mas não dá pra você ser pobre hoje em dia sem pegar uma fé, uma crença. Oh. Você tem que ter uma coisa pra se A fé e a pegar. crença, eu tenho essa perspectiva de que as pessoas que são da comunidade mesmo, assim, da sociedade, falando da nossa realidade, assim, Uhum. a gente precisa de talvez encontrar mesmo uma base, assim, pra acreditar, sabe? Não importa a religião. E seguir, não Exatamente. importa. Mas se você tiver Motiva fé, todos os Né? dias. A natureza, um de ser de motivação. luz, não sei, é uma coisa. A gente tem que pegar É. e se encontrar. Tem lugares que realmente você não vai se sentir bem. A igreja Sim. católica, por exemplo, tem muita questão com a nossa comunidade, principalmente eu enquanto mulher travesti. Mas esses dias na Semana Santa, o meu irmão ele é seminarista, meu irmão vai ser padre esse ano, gente. Oh. Meu irmão é seminarista e uma das igrejas que ele trabalha hoje em dia é a Nossa Senhora do Caminho. Uhum. E aí, por ser aqui no Santa Mônica, perto da UF, gente, lá na igreja é muito bacana. Tem muita LGBT, muita bicha bonita, muita gente estilosa. Eu sou gay criado na igreja católica Ah, também, acho cantava, chique. fazia o sábado. E eu Então, arrasava, assim, você tem que gente. encontrar um local. Porque, assim, gente, tem terreiro, né, de candomblé, de umbanda, que vai ser preconceituoso, vai ter igreja preconceituosa. Tem que encontrar aquela igreja do segmento que você gosta pra se sentir bem. Sim, senti bem, né? né? Na Então, minha eu sentia super acolhido, assim. A minha, do meu bairro, não muito. Hoje em dia eu voltei porque eu fui convidada a participar de um momento lá da Semana Santa. Eu vi, Achei achei chique, fofo. lava pé. A senhorinha linda. convidou, Dona né? Helena, ela Dona chama Helena. Beijo, Dona maravilhosa. Helena, se a Dona Helena Beijo. estiver Beijo, vendo. Helena.
Enfim. Mas é muito legal essa Nossa, possibilidade. demais. assim, Tem né? que ver, porque eu falo, o Dani Dias, que é um dos meus tatuadores, né? Porque eu tô com um projeto de fazer muitas tatuagens no meu corpo. Eu Vem aí, amo. né? Ai, Eu também- gente, fechada! O ID, já que a Yusley puxou aqui a questão da tatuagem, o ID está com promoção aí, meus amores. A Fer, né? Oh. Fer Rezende, do Estúdio Dark, está aí com 20%. Nós temos 20% lá no estúdio, gente. Vai lá fazer tatuagem também, né? Bora Vamos fazer tatuar. tatuagem com tatuadores de Fê, me Uberlândia. chama, vamos conversar. Fê, Vamos ver Fê, negócio. chama a Yusley pra fechar negócio. Pra fechar negócio. É, fechar negócio, fechar o braço. Eu amo. Fechando o negócio, fechando Eu o amo. braço. Novo Novo É lema isso, dela. isso. Novo lema. E aí o Dani Dias falou pra mim que ele também tem algumas questões de saúde mental, né? Como quase todo mundo. E a nossa comunidade trans, ela é muito atacada, né? Diariamente Sim. com microviolências e grandes. Ele fala, né? Amiga, saúde mental, saúde física e saúde espiritual. Esse tripé que me deixa Que em pé. guia, né? Né? Então, assim, gosto de ir pra academia quase todo dia. Hoje eu vou fazer caminhada quando eu chegar em casa. Não tem essa, gente, de sábado, domingo, quinta. O dia que eu consigo, eu vou. Sim. Então, assim, quando eu tô em casa domingo de manhã, não tem nada pra fazer, tô de folga, eu vou pra academia, abro a academia com a galera lá. Amo. Esses dias eu cheguei em casa, tava muito pilhada da cabeça. 9 horas da noite, fui pra academia. Pessoal, E foi. E a gente, academia, estamos ela fechando libera, a né? academia. Galera, Daqui 15 tamo indo. minutos. Tá bom, Vamos correr aqui. Mas Adoro é fazer isso. esteira. Passando a esteira na Nossa, esteira. gente. E acho que por toda essa pluralidade que eu tenho, não dá pra ser clean girl, sabe? E clean girl, gente, tá afetando até saúde capilar. As meninas usam muito gel, faz aquele coque muito apertado, tem muita atração na frente, tem dermatologista, especialista aqui, em né? cabelo que fala que as meninas estão começando a Puxa. ter falha, alopécia por tração, que chama. Olha aí, gente. Então vamos. Eu gosto daquele coquinho, sabe? Assim, eu faço um Não, coquinho todo daquele. dia, né, amiga, também. De vez em quando, que eu gosto de É. volume, né? gente? Eu sou. Eu amo. Eu tô muito viciada presente, em estudar né? a história do Império da Babilônia, que é Ah. muito ouro, muita cor, muita vida, as coisas africanas também. Então, assim, hoje eu me considero uma pessoa simples, né? Sim. Eu tô aqui, vou mostrar pra vocês. Cadê? Ó, Ó, vim com um mulizinho de onça, uma coisa Ah. leve, um vestidinho Ela ama verde, animal print, né, amo, amiga? Eu amo. joias, e é isso. E é isso. Yusley, se você tivesse que criar sua coleção, é algo que eu queria muito saber. Você já falou que tem que ter animal print. O que que teria na coleção da Yusley? Qual a mensagem que você passaria? Olha, segundo meu embasamento que eu tenho de moda, porque a gente fez matéria de criação de coleção na faculdade, né? Então, ó, vamos ver eu aqui. não sou um influencer inspirou. que joga só o que tá na É, modinha. ela Tudo tem estuda, embasamento. amor. Eu estudei, Ela sou tem. formada, Ela tem estuda. diplomas. Enfim, eu faria uma coleção que a gente teria que fazer uma porcentagem. Ali. 30% dela seria mais conceitual. Eu colocaria uns 40% de coisas que são comerciais, mas que tem um perfume ali. Quando a gente fala perfume, é uma essência de moda. E o restante de coisas básicas. Então, Uhum. toda coleção, a gente tem que fazer uma boa calça jeans, uma boa camisa branca, uma boa camiseta branca e preta. Cropped, pra mim, cropped é quase a camisetinha, né? Então, a gente tem que ter A ali. blusinha ali, a versão cropped. Então teria que ter esses básicos pra funcionar bem. Seria totalmente a gênero, só que aí, quando a gente falar a gênero, tem as certas dificuldades de corpos, né? Tanto. Não vou falar corpos masculinos e femininos, mas da A pluralidade. pluralidade de Então, corpos. teria que ter do 34 até o 56 ou 58, a Uhum. minha coleção, que seria estruturado, né? E aí eu colocaria dentro desses mais hypes, mais fashions, umas hipertendências, sabe? Balonê, lurex, paetê, coisas bem chamativas. Chamativas. E Que te esses representam de alguma marcantes. forma, né? Isso. E esses outros, ou a porcentagem mais comercial, teria alguns detalhes. Tipo assim, eu vou fazer, sei lá, uma saia de onça de balonê de um tecido que arma muito pra você usar com crop de faixa básico, Uhum. pretinho, com um escarpão. Aí, às vezes, eu poderia pegar esse mesmo tecido da saia, que ele é mais estruturado, armado, e fazer um crop de box dele Sim. pra pessoa usar com a calça Com a preta. calça. toda. Nossa, Então, eu ia até imagino o combinando, né? desfile, sabe? O desfile começaria em tons mais claros, marrom, begezinho, um rosa seco. Apresentando ali. E depois ele fundindo, porque eu Fundindo. gosto muito da estampa de onça, muita gente tem medo. Mas a estampa de onça com toque de cor, a estampa clássica, né? Que a estampa de Sim. onça é marrom, bege, branco e preto ali. Depende da estampa. Mas dá pra você fazer com verde, fica muito bonito. Com roxo, fica muito bonito. Sim. Dá pra Nossa, gente que brincar, lindo. seguir o círculo cromático ali, fazer as brincadeiras. Então, eu faria uma coleção assim. Gente, vamos estar financiando aí essa coleção, favor. tá? Por Gente, favor. eu quero ver. Sou aberta Pois é. a negócio. Acho que fazer collab. Eu não teria uma coleção minha que eu já tive oportunidade. Ah, Mas se alguma marca quiser fazer alguma um collab, collab, né? tipo, Uma coleção. eu amo. marca tal by Usley. Eu tô aqui, a gente conversa, Ai, fala gente, do por comercial. favor. Comercial. E Eu amo. Pois Vamos é. fazer. Yusley, o que você pensa agora pro futuro?
Que Pro vocês, o que futuro, vai acontecer nos próximos meses, anos? Quais são seus objetivos, assim? Conta pra gente. antigamente eu ficava fazendo muitos planos, assim, a muito longo prazo. Hoje em dia eu tento dar uma chegada pra cá, porque, olha, eu sou uma pessoa que, por mais, sim, esse texto maravilhoso que a gente começou, a narrativa e tudo mais, eu sou uma pessoa que me auto-saboto muito, eu me coloco muito pra baixo. Porque hoje em dia eu tenho 30 anos e eu cresci num cenário do pop, da vida, de referências, que com 30 anos eu imaginava que eu ia estar tão diferente, sabe? Que eu imaginaria realmente que eu estaria rica, com carro, com casa. Filho não, porque ainda tô vendo se vou ter ou não. Mas, Tá vendo aí a questão? ainda, algumas questões, discussão. As discussões. Mas, enfim, eu me auto-saboto muito, sabe? Então, às vezes, chega o final do mês, que a grana não dá pra tudo, aí eu fico, ai meu Deus, tem algumas crises existenciais. Mas hoje em dia, eu penso muito nesse ano que eu tô vivendo, né? Uhum. Então, o ano passado foi um ano muito difícil de construção pra mim, né? Por tudo que aconteceu. No final de 2023 eu tive surto psicótico. 2024 foi um ano de recuperação, né? E segundo a espiritualidade, esse ano de 2025 pra mim é um ano de muito plantio. Então, assim, vamos plantar essa semente, socá-la debaixo da Vamos ali terra. colocar uma sementinha pra crescer. E fazer meus movimentos. Então, eu quero realizar muito isso. Eu quero crescer mais meu trabalho na rede social. Quero me estabilizar no meu CLT também. Se tiver oportunidade de um crescimento lá que não atrapalhe o meu principal foco, que é rede social e afins, Sim. eu vou seguir. Mas se for algo que vai me demandar muito tempo e atrapalhar, eu vou ficar quietinha ali, Aham. né? Tem a minha assessoria que cuida da minha carreira. Eles estão estruturando algumas coisas do lado de lá. Eu estou estruturando algumas coisas do lado de cá Sim. também, né? Que é muito importante. Porque a gente conta com pessoas, com parcerias, mas nem tudo é pra sempre, né? Real. Então, É como a verdade. Glória Maria disse, a gente nasce sozinho, a gente percorre a nossa vida e no caixão vai estar ali só você. Então, tem coisas que são pontuais, tem coisas que são momentâneas, né? Tudo, relacionamento, amizade, parcerias, trabalho. Então, assim, hoje o Usley tá aqui, nesse mood, é igual minhas maquiagens. Tem época que eu invoco com uma coisa, depois eu invoco com outra. E tá enfim, sempre propondo. sempre E é propondo e isso. Tá bonita. sempre O pessoal propondo, fala, pelo como você menos. tá hoje, né? Às vezes eu faço a Rihanna, eu falo sim, tô bem, mas não tô bem. Mas eu tô Tô sempre bem. bonita e medicada. Pois é, É amor. isso. Com o delineado puxadão É aqui. isso, agora eu tô no meu hiperfoco desse aqui, ó, sempre. Amiga, pois é, você tá com a sobrancelha Descolorida, né? isso. Nossa, amei muito. Eu já usei em Combinou muito. 2015, quando as pessoas não usavam, mas Não era- na passarela de moda usava. Só que Sim. na época não tinha feito a transição, não usava maquiagem, ficava com Uhum. cara de doente. E aí, hoje em dia, a passarela voltou, tem a Alex Cosan, né? Nossa, sim. Que ela faz, a Miley faz. Aí o dia que a É. Beyoncé fez, falei, acabou, A farmácia Gaga também, agora. A Gaga a também Gaga. tá tudo tá É. toda descolorida. Aí a Beyoncé, e hoje em dia eu não me vejo. Já chegaram mensagens falando pra me fazer rena, pra me pagar pra fazer, assim, mensagem no sentido não de deboche, marcas querendo Sim. fazer. Aí eu vi que você fazia sobrancelha antigamente, você não quer fazer com a gente, valor e tal, eu falo, não faço. Porque hoje em dia eu não me vejo mais com sobrancelha, é uma coisa que eu gosto. E uma amiga minha, a Ariel, que ela faz drag também, tá pausada, mas ela faz Uhum. drag. E ela falando, ai amiga, faz mesmo, que aí você pode subir a sombra, Não, assim. amiga. E aí eu faço blushzão draping, eu gosto. Eu tô vendo amo, aquele, fica lindo. Eu gosto, aquele obrigada. blushzão tá subindo. É, a aqui, coisa. né, Anos o delineado. 80, né? O retorno. A É. última coleção de Yves Saint Laurent foi muito anos 80, Sim. teve pegada Grace Jones. Nossa, Então, Grace são coisas. Jones é referência. Ai, mamãe, Grace né? Jones. Eu adoro. Eu fiz eu e a Ana Ju, a gente fez uma. Eu acho que não vai estar dando pra ver a minha, que ela tá bem fraquinha, mas a Ana Ju fez uma aqui que tá. A gente se inspirou na Yusley pra gente querer Ai, fazer ela. gosto. vamos. Eu A gosto muito de Yusley metalizar propõe- pontos de cor. Pois é, eu adoro. Minhas makes são metalizadas, assim, eu não gosto muito de opaco. né? A minha meta hoje era fazer um olho verde com azul. Mas aí eu Uhum. fui fazer as minhas unhas. E aí eu tava terminando de assistir um filme que chama Influencer Divina, que mistura religião com a vida de influencer, que é muito Ah. bom. Deus, A que Yusley, legal. velho, a Yusley protagonizando. Acho que se inspiraram na minha Pois vida é. ali. E foi muito bom que ela descobre como que o sentido de uma fé, de uma crença, pode ajudar ela em tudo da vida dela. Que ela era uma pessoa super fútil, beleza. E aí eu fui enrolei ali, fiz minha unha e eu falei, vamos focar no básico. Uma boa pele, iluminação e um batom. E sempre bonita, né, meus É amores? isso. Bonitas Ela vendas. entrega de Entrega de com qualquer sobrancelha, jeito. sem sobrancelha. Obrigada. Pois é. Amiga, a gente agradece Nossa, muito. que papo lindo. Muito mesmo por esse papo gostoso, né? Eu ficaria Aprendi horas tanto. aqui Também. conversando com você, porque tenho certeza que tem muitas coisas aí que dá pra Sim. contar, pra falar de tendências. Nossa. Eu amo essa. Eu queria Essa estar com coisa um de bloquinho de anotações pra É, falar. eu sim, amo. Fala aí. E Nossa, Acho que- aprendi muito. eu quero agradecer, né? Convidar o público de vocês também a serem grande público, a trocar ideias, né? Por favor, gente. Se tiver depois um repeteco, quiserem me chamar em outro momento, vamos
deixar, né? Como eu falo, eu sou humilde. Vamos deixar outras queridas virem, outras pessoas, porque, gente, Vamos trazer um Met Uberlândia... Gala. Ai, chique, imagina. Analisando o Met Eu acho que Gala. podem fazer um dia, sabe? Aí. Um especial de 1 Nossa. ano ou 2 anos, fazer um grande evento, uma grande evento, mesa, chamando gente. patrocinado por marcas. Por favor, Isso dá gente. grana. O ID, presta atenção, Já o ID tá precisando de coloco- patrocinadores, galera. Já Gente. coloca a 444 aqui pra fazer relações Eu públicas, o amo. PR desse Ó, o evento. PR. Ó, tá gravado, Tá tá gravado. gravado. Vamos E o fazer. dress code by Usley. É, Ai, dress code. vamos fazer o Meet de Uberlândia. Meet. Nossa, Vamos. Ai, Ter vamos. tudo, né? Eu estou me sinto pronta. Pois é. Já tô com a roupa Seria de... legal a gente fazer um Mas muito episódio obrigada, assim. Usley. Foi ótimo de ter aqui, conhecer mais essa Imagina. história. E muito sucesso É, sempre. muito sucesso, Pra muito nós, sucesso pra Qualquer todos nós. caminho que você seguir. É. É isso. Arrasou. Pois é, gente. Olha, não deixe de seguir a Usley nas suas redes sociais. Acompanhe o IDCast. Vai ser, igual ela disse, vai ser parte do grande público, tá, meus amores? Mas é isso, gente. Despede Nossa. vocês, né? Até quinta-feira que vem. Até quinta-feira que vem, gente. Pois é. Obrigada, Usley. Obrigado, Beijo pra beijo, vocês. gente.